Oi pessoal, tudo bem? Eu vou trazer para vocês mais uma parte, mais um trecho desse livro aqui, o Livro de Ouro de Saint-Germain, que é o livro que eu estou fazendo algumas partes, alguns trechos, enquanto eu não defino qual é o livro aquele que eu vou fazer de cabo a rabo, como eu já fiz com outros vários livros que eu fiz várias playlists com alguns desses livros aqui. E esse livro de Saint-Germain, o Livro de Ouro de Saint-Germain, ele está dizendo aqui que ele contém o segredo dos segredos e o mistério dos mistérios. E que foi que antes que esse segredo, esse mistério, para quê? Para ter uma vida plena, abundante em todos os setores, ele era passado, ele podia ser utilizado. As únicas pessoas, era só uma minoria que tinha acesso a essas informações, mas agora ele está aqui à disposição de todos, e é por isso que eu resolvi estar trazendo trechos desse livro tão grandioso, pois eu acredito que há pessoas que vão se beneficiar. Eu acredito, como a Rhonda Byrne, que ele está dizendo aqui, que esse livro que serviu de base para o livro, aquele livro dela, O Segredo, e tantos outros do tema. E o livro O Segredo, bem como o documentário que ela fez, virou um filme, eu acredito que tenha transformado a vida de muitas pessoas. Se ela não tivesse feito, muitas pessoas nem saberiam de tudo aquilo que ela conta ali naquele documentário, e baseado, né, no que ela descobriu nesse livro de ouro de Saint-Germain. Foi por isso que eu resolvi estar trazendo alguns trechos desse livro tão grandioso, porque eu acredito que há muitas pessoas que infelizmente não sabem ler, outras que são deficientes visuais, outras que não têm tempo de ler. Nessa nossa correria a gente acaba não tendo tempo de ler muitas vezes, e até outras que gostam de ler, de ouvir, mesmo que tenha tempo, mas gosta de ouvir. E aí há os audiolivros, eu acredito que haja esse livro em audiolivro. E se não, quem gostar de ouvir, tendo uma interferência, eu gosto de, quando eu vou lendo, eu vou imaginando o que aquilo me diz, e aí eu compartilho com vocês. É dessa forma que eu faço, com esse objetivo de que seja contribuição. E aí então ele diz que esse livro, que foi escrito em 1932, traz a chave pela qual quem possuir abrirá todas as portas do poder e prosperidade infinita. Já pensou, gente? Olha que promessa grandiosa. Mas aí a gente pode pensar, então eu vou ler esse livro inteiro e pronto, no final fechei a última página, pronto, minha vida se transformou. Eu acredito que é interessante dizer aquilo que o Napoleão Hill diz em um dos livros dele. Eu acredito que seja o Pense e Enriqueça. Eu fiz uma série com esse livro, se você quiser ver também, eu deixo aqui a playlist. Ele diz que o conhecimento é poder. A gente, se adquire conhecimento, a gente tem o poder nas mãos. Porém, é como ter uma chave na mão e a gente tem uma porta, a gente tem que abrir essa porta, e do outro lado está toda a abundância, a prosperidade em todos os setores que a gente busca. Porém, se a gente ficar só com a chave na mão, a gente não colocar isso, não praticar essa ação de colocar a chave na fechadura, virar e abrir a porta, a gente não vai acessar esse poder. É isso que ele diz, conhecimento é poder quando colocado em prática. Então é por isso que eu estou lendo assim bem devagar, trazendo vídeos curtos, talvez nem tanto, eu me empolgo um pouco, para que a gente possa então ir assimilando o que ele está passando, o conhecimento, e já ir colocando em prática na nossa vida, né? Vamos fazer isso? Então tá. Eu vou então ler aqui um trecho do segundo capítulo, que é intitulado O Todo-Poderoso Ativo. Quando Yeshua é Jesus Cristo aqui se autodenomina, é chamado de Yeshua, disse, eu sou a ressurreição e a vida, emitiu uma das maiores expressões que se pode fazer. Quando ele disse, eu sou, não se referiu à expressão exterior, mas à magna presença do Todo-Poderoso interior. Porque disse repetidamente, eu, do meu próprio ser, não posso fazer nada. É o Pai, Mãe, Filho nosso, o eu sou, que faz as obras. Olha aqui que super interessante. Então,
Ele dizendo aqui aquilo que Jesus Cristo disse, tudo aquilo que eu faço, aquilo que a gente chama de milagre, tudo aquilo vocês podem fazer também. Ele dizendo aqui, por quê? Porque assim como Jesus Cristo, todos nós temos a centelha divina em nós, como o professor Hélio Couto denomina, como o Napoleão Hill chama de outro eu. E ele aqui, Saint-Germain, chama de a presença eu sou, que é simplesmente a partícula de Deus em nós. Nós somos Deus experienciando nessa imensidão que é esse campo eletromagnético. A mecânica quântica explica isso de uma forma tão tranquila de entender. Quem explica muito bem, quem eu sigo, onde eu me alimento, onde eu busco a inspiração é o professor Hélio Couto, o site do professor Hélio Couto. Tem ali o Caminho das Palestras, que realmente, quando a gente chega no final de todos os vídeos ali do Caminho das Palestras, já está bem definido, a gente já entendeu muita coisa do que aquilo que antes seriam, como eles chamam, as insondáveis, escolhas insondáveis de Deus, que a gente acreditava que a gente não deveria saber. Mas a mecânica quântica explica tudo aquilo que nós estamos aptos a saber, a aprender nesse nosso momento de evolução. Porque mesmo Jesus Cristo, ali no livro Boa Nova, que eu fiz uma série com ele aqui também nos finais de semana, eu deixo para você ver. Jesus Cristo, quando ele estava falando ali com Nicodemos sobre reencarnação, quando Nicodemos fez aquela pergunta, o professor Hélio Couto diz, perguntinha, quando ele fez a pergunta, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, porque Jesus Cristo disse, só renascendo de novo a gente vai vai poder voltar para o reino de Deus. Ele fez essa pergunta e aí Jesus Cristo não continuou ali mastigando tudo para ele e tentando forçá-lo a entender, porque ele disse, não podemos servir a uma criança que ainda não tem o organismo todo formado como de adulto, uma comida, uma refeição muito elaborada, porque o organismo dela não está pronto ainda. As crianças se alimentam apenas de leite no início da vida delas, porque o organismo delas ainda está em formação. Então é isso, ele diz que aqui é uma escola e nós estamos ainda, não é nos dado ainda compreender tudo. O livro Kybalion, agora eu não me lembro se é o Kybalion ou se é o livro de Mirdá, que diz que se Deus fosse se ofender, ele se ofenderia com isso. Quando a gente quer saber coisas ali, mas por que isso? Por que é desse jeito e não daquele? Que seria exatamente como uma criança do pré-primário tentando buscando respostas de um professor do doutorado, de qualquer que seja a matéria. A gente vai entendendo aquilo que nos cabe entender no nosso grau de evolução. É dessa forma que eu entendo, é o meu ponto de vista, tá bom? Então, ele dizendo aqui que... Então, explicando por quê? Porque foi que Jesus Cristo disse, tudo que eu fizer vocês também podem fazer, exatamente porque ele estava deixando a magna presença do Todo-Poderoso nele agir. E se é a mesma que está em nós, a gente pode ver ali isso bem claro ali naquele conto do Sutratma, aquele conto indiano, eu aprendi com a professora Lucilena, mas está na internet, daquela continha, daquele colar de pérolas, que ela ficava só olhando o externo e se achando a mais bonita de todas e vendo só o defeito nas outras, até que aquilo cansou, ela ficar só se alimentando do externo, só olhando para fora. Ela se cansou e ela voltou a olhar para ela própria, e aí ela viu que o mesmo fio que passava dentro dela era o mesmo fio que passava em todas as outras. A essência divina dentro de Jesus Cristo é a essência divina que nos anima. Então, se ele entregou o poder para essa essência, para a poderosa presença eu sou dele, fez o que ele fez, ele próprio disse, tudo que eu faço vocês também podem fazer. Saint-Germain então trazendo isso aqui, explicado de uma outra forma. Também disse Yeshua, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente não esquecendo nunca que Yeshua então é
a forma de como Jesus Cristo é chamado aqui. Inclusive no primeiro vídeo que eu fiz aqui desse livro, ele próprio, nesse capítulo que eu li, diz: quem está falando a vocês é Yeshua, o Galileu que vocês conheceram há 2000 anos. Reconhecendo assim o único poder, o Todo-Poderoso em ação dentro dele. Ou seja, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, reconhecendo que era esse caminho, a verdade e a vida, é o poder do Todo-Poderoso em ação dentro dele. Também disse: eu sou a luz que ilumina cada homem que vem ao mundo, anunciando em cada sentença a grande importância vital com as palavras eu sou. Ou seja, eu sou a luz que ilumina, eu sou a centelha que anima cada pessoa, cada ser humano, e até não ser humano que vem ao mundo. E isso sempre começando com a palavra eu sou, que ele já disse que por si só é uma oração. Nunca devemos dizer eu sou acompanhado de alguma coisa negativa. Uma das formas mais poderosas de liberar o poder do Todo-Poderoso, o amor do Todo-Poderoso, a sabedoria do Todo-Poderoso e a verdade do Todo-Poderoso é colocá-lo em ação na experiência exterior. É colocar essa declaração, eu sou, em tudo e em qualquer coisa que se deseje. E Saint Germain, quando ele disse que traria o segredo, ele não está dando assim só algumas pitadinhas, assim, digamos assim, como que diz, dando algumas dicas para que a gente vá encontrar. Não, ele está entregando, ele está dizendo como é que faz. Olha aqui, então ele diz que tudo que a gente desejar, a gente deve colocar o eu sou antes. Então o que a gente está precisando? A gente quer paz de espírito? Eu sou a paz de espírito a paz nesse relacionamento. Eu sou a minha paz de espírito. A gente está querendo o quê? A gente está querendo saúde? Eu sou o meu corpo saudável. Eu sou a saúde perfeita nas minhas células. Eu sou o Deus Todo-Poderoso preenchendo as minhas células com perfeição. É dinheiro que está faltando? Eu sou a riqueza, eu sou a opulência do Criador feita visível em meu mundo para o meu uso agora. Essa é uma das citações aqui do livro. Então, é essa forma de estar colocando o eu sou em ação. Porque eu li esse livro várias vezes. No início eu li de cabo a rabo, depois eu fui abrindo assim, e eu tinha ainda essa dúvida, como? Porque ele diz, é como malhar o corpo físico, a que se está fazendo sempre e sempre, a que está se colocando em ação isso, sempre e sempre, para que aconteça. E eu pensava, como que eu vou fazer isso? E até que eu entendi que tudo que a gente é como se eu disser eu sou negativo, vai acontecer. Se eu disser alguma coisa positiva depois do eu sou, vai transmutar o negativo, como ele diz no vídeo anterior. Agora vamos nos referir à frase mais poderosa de todas, talvez uma das maiores que tenha sido lançada à experiência exterior por meio da palavra. Que frase seria essa, hein? Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Essa então, ele já tinha dito, eu fiz acho que o primeiro vídeo lançando essa minissérie com esse livro de Saint Germain. Eu falava então de uma frase que ele disse, o próprio Yeshua, dizendo ali naquele capítulo, a frase eu sou a ressurreição e a vida, também fortíssima. E agora ele passando então essa frase que ele disse que é a mais poderosa. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. E aí eu lembro de uma meditação que eu aprendi lá no canal Temporariamente Humano, da Maia Andrade, de quem eu sigo e faço parte ali da escola do alquimista dela. Ela também traz assim muita sabedoria lá, ela tem uma forma de explicar os livros muito incrível. E aí ela traz essa meditação
que dessa forma a gente deve estar meditando e estar visualizando que em cima, no alto ali, no alto da nossa cabeça, está passando um rio, uma correnteza de tudo que é bom, de tudo, como ele já disse no vídeo anterior, tudo já está manifestado na mente de Deus. Então, para que a gente saia o que está embaixo como que está em cima, o que está em cima como que está embaixo, a gente tem que estar atualizando isso na nossa existência. Então, como é que a gente faz para que isso baixe na nossa vida? A gente deve então ali estar visualizando esse rio, essa correnteza de tudo que é bom, e aí a gente se imagina bem passando assim em cima da nossa cabeça. Aí bem em cima da nossa cabeça a gente imagina uma porta e a gente repete essa afirmação: eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. E aí essa correnteza começa a entrar pelo nosso chakra, pelo nosso alto chakra coronário, começa a nos inundar, e aí a gente vai dizendo: eu sou a saúde perfeita, eu sou a poderosa presença, eu sou, transformando tudo na minha vida em perfeição, eu sou Deus Criador, eu sou Deus Criador no comando da minha vida, eu sou a riqueza perfeita, eu sou a opulência feita visível, eu sou o perdão, eu sou a gratidão. Então a gente vai dizendo tudo isso e vai visualizando essa correnteza trazendo e nos inundando de tudo isso que a gente está buscando, e depois saindo pelas nossas mãos e pelos nossos pés, inundando também, levando para tudo e todos, porque como a Catherine Ponder ensina também, uma frase que ela disse que é fantástica para a gente também sair da falta e da escassez, é dizer: agora tudo e todos me fazem prosperar e eu faço prosperar tudo e a todos. Pois não adianta eu pensar em prosperar apenas a mim e aos meus. Se tiver essa conotação negativa, ainda que ali pequenininha, ali escondidinha, aí eu acredito que não acontece. Então é por isso que eu acredito que essa meditação termina dessa forma. Então, só para dizer aqui como é que eu aprendi a usar essa frase poderosíssima, como Saint Germain está dizendo aqui: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vede quão importante é isto? Quando chegardes a compreender essas afirmações magnas, vos darei conta então da grandeza, do alcance dela. Então é aquilo que ele disse, a gente tem que estar pronto para aquilo que ele disse ali no capítulo anterior, para aceitar. Quando a gente aceitar, não tiver nenhuma dúvida, aí a gente vai estar pronto para compreender essas afirmações magnas, assim como o Rondabini fez, colocar em ação, transformar a nossa vida e a vida de todos. Quando reconhecerdes e aceitardes plenamente o eu sou como magna presença do Todo-Poderoso em vós, em ação, palavra, sentimento e emoção, tereis dado um dos maiores passos para a vossa libertação. Ou seja, ele não está dizendo aqui, como Chico Xavier disse, Jesus Cristo não pediu para que a gente escalasse o Everest, ele pediu apenas para que nós nos amássemos uns aos outros. E eu acredito que essa compreensão que Saint Germain está dizendo aqui, que é tudo que se requer para que a gente possa então encontrar a libertação de tudo que nos oprime, eu acredito então que passa por isso, por a gente estar, quando a gente entende essa máxima de Jesus Cristo, aí a gente pode compreender isso aqui que ele está dizendo. Prestai bem atenção na afirmação: eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Se puderdes realizá-la, tereis a chave que vos permitirá atravessar o véu da carne e, levando convosco toda a consciência imperfeita que tenhais acumulado, podereis transmutar e elevá-la a essa perfeição na qual entrastes. Então, gente, olha aqui ele dizendo que a gente tem que prestar bem atenção nessa afirmação. E aí, se a gente puder realmente entender o que significa essa afirmação, aí nós vamos ter a chave. É a chave, de acordo com ele, é essa chave que vai nos fazer atravessar o véu da carne. Ou seja, vai fazer com que a gente viva nessa realidade do impossível
nessa realidade do que é possível, é tudo dual, a gente viva nessa realidade no modo impossível, aquilo que era impossível antes da gente entender essa máxima que, como filhos de Deus, carregando a centelha divina em nós, para a gente tudo é possível. Mas há que se entender essa máxima, eu vou começar realmente a repeti-la para que eu possa que ela fique clara para mim. Nunca será demais ponderar a importância de meditar no Eu Sou o maior tempo possível, como sendo a grande presença do Todo-Poderoso em vós, em vosso lar, em vosso mundo e em vossos assuntos. Então aqui ele dizendo como é que a gente pode chegar a entender realmente essa afirmação, continuar meditando no Eu Sou, ou seja, tem que estar fazendo parte do nosso dia a dia, tem que fazer parte da nossa vida, se a gente quiser entender, quiser assimilar, para poder colocar em prática e então experienciar os resultados dourados, como diz a Catherine Ponder no livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade, que eu também fiz uma série com ele, deixo aqui a playlist, se você quiser ver. E aí, ele diz aqui, para eu concluir esse vídeo, cada respiração é o Todo-Poderoso em ação em vós. O poder de expressar vosso pensamento, vosso sentimento, é o Todo-Poderoso ativo em vós. Ou seja, é Deus experienciando através da gente. E como é se Deus está experienciando através de cada um, como é que a gente pode estar lançando então pensamentos negativos ao outro? Como é que a gente pode não estar buscando entender e buscando pedir, como ele disse ali no vídeo anterior, a ajuda da lei do perdão, para que a gente possa se livrar de mágoa, ressentimento e possa jogar aquela brasa que Napoleão Hill disse, aquele carvão em brasa que a gente está segurando, pensando em jogar no outro, quando a gente está mantendo raiva, ressentimento e mágoa no nosso coração. Então, se a gente entende que Deus está em tudo e todos, aí eu acredito que fica mais fácil assimilar tudo isso. Como tendes livre-arbítrio, é assunto vosso qualificar a energia que projetareis em pensamento e sentimento, determinando como quereis que atuem em vós. Olha aqui então, nós temos o livre-arbítrio. É a gente, só nós, e o Napoleão Hill diz também em um dos livros que eu fiz dele, que o único poder que a gente tem é de controlar os nossos pensamentos. Que poder grandioso, porque são os nossos pensamentos que criam a nossa realidade. Então pronto, mas ele está dizendo, apesar de sermos, de Deus estar experienciando através da gente trazer a centelha divina em nós, da gente trazer a nossa poderosa presença Eu Sou em nós, que é quem atua através da gente, se a gente deixar, como Jesus Cristo disse, tudo que eu faço, vocês também podem fazer. E por quê? Simplesmente porque ele deu o comando para Deus nele, para a presença Eu Sou nele. Então, mas Deus é tão grandioso que ele não fala, não, vai ter que ser desse jeito, aí daria tudo certinho. Ele vem experienciar nessa realidade dual de luz e sombras, e ele nos dá o livre-arbítrio. Cabe a gente entender quanto tempo mais a gente vai querer ficar flertando com a sombra, como que a gente faz isso, alimentando pensamento negativo. E quanto tempo mais a gente vai querer ficar afastado da luz. Ou seja, enquanto a gente estiver alimentando o inimigo em nós, quando eu falo isso, é aquela analogia que Napoleão Hill faz no livro Pense em Riqueza, para encontrar o nosso maior amigo, o nosso maior inimigo, nós devemos nos olhar no espelho, nos olhos. Eles estão dentro da gente, eles moram entre as nossas orelhas. E como é que a gente alimenta cada um deles? Há uma outra analogia que fala de um lobo e um cordeiro. Como é que a gente alimenta cada um deles? Com os pensamentos. Um se alimenta de pensamentos negativos, sentimentos negativos, o outro se alimenta de pensamentos positivos, de pensamentos que comecem com a partícula Eu Sou Toda Poderosa. E a partir de então, é só partir para o abraço, como fez Rondabirne, trazer para todo mundo tudo que a gente conseguir colocar em prática depois de ter entendido, assimilado essa máxima para a gente, e assim transformar milhões de vidas, e assim transformar a nossa vida, deixar um rastro de luz atrás da gente, na nossa volta,
em direção à casa do Pai. Tá bom, gente? Eu deixo aqui esse vídeo então, com mais essa partezinha aqui, esse trecho desse livro grandioso, o livro de ouro de Saint-Germain, que eu estou trazendo enquanto eu não defino qual é o outro livro que eu vou fazer a série completa, tá bom? Eu espero, muito obrigada a vocês que têm me acompanhado, vocês que me mandam mensagem, vocês que compartilham meus vídeos, vocês que deixam a curtida de vocês e que se inscrevem no meu canal. Se for leve, você ainda não fez, faz, por favor. Se for leve, eu vou ficar super agradecida, tá bom? E espero realmente te encontrar no próximo vídeo e que essa leitura que eu fiz hoje sirva para que a gente possa refletir, que possamos refletir juntos, ainda que virtualmente, e para o próximo vídeo a gente já tenha assimilado essa parte grandiosa que Saint-Germain passou nesse trecho, tá bom, gente? Então eu espero vocês no próximo vídeo e até lá, tchau!